Deus fiel, maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler a palavra no livro de Evangelho João 14, versículo 1 em diante. Glória a Deus, livro de 3 versículos. João 14, não se tudo vossa oração. Evangelho de João. Quando fala 14, é o Evangelho. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Né? Vamos lá. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Primeiro de diante. Vamos ler. Não se turbe o vosso coração. Crê também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não fosse ser o não ter dito, vou-vos preparar lugar. Se eu vou-vos preparar lugar, virei outra vez para levar vós para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Amém? Pode assentar. O nome do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus, Jesus estava dando ensinamento para os seus discípulos. E a palavra de Deus, ela é muito refinada. Por que é que muita gente não vai se salvar, mesmo dentro da igreja? É difícil falar isso, mas tem que falar. Jesus falou isso para os seus discípulos, falou isso para outros e outros, falou para os que estavam com ele. Tem muita gente que está dentro da igreja e não vai receber a salvação. Por quê? Pelo processo do mundo. Quando diz o mundo já é um maligno, mas nós estamos na igreja vez querendo viver, não queremos abrir mão do mundo. Então, o seu coração está cheio, não de Deus, mas cheio de vontade de alcançar os bens do mundo. Né? Eu estava lembrando, tem um tempo aí que eu tinha uma perua e eu deixei aqui e roubaram a perua do outro dia. Eu cheguei aqui, tinha aqui. A irmã falou, você vai ficar triste porque eu vou ficar triste com bem material. O que é um bem material? Jesus quer explicar para você o que é um bem material. Qual é o que vale mais, a sua alma ou o que você tem? Olha o teu coração, como é que está o seu coração hoje? Teu coração está cheio de Deus ou você está se distanciando de Deus porque está dando errado alguma coisa na sua vida? Você está olhando para virando as costas para Deus porque você não alcançou aquilo que você queria, porque você não recebeu aquilo que você queria. Ou até alguém falou para você que recebeu algo de Deus, mas às vezes ele falou para te enganar. Deus não dá, o que Deus prometeu para mim e para você é a salvação. Ele não prometeu dinheiro para você. Se você disser que ele prometeu dinheiro para você, está mentindo. A palavra de Deus não dá que Deus prometeu dinheiro para mim nem para você. E é o que está acabando no Evangelho de Deus, é essa ganância, essa sequeira espiritual que tomou de conta do mundo, que as pessoas só querem ir para a igreja, mas na ganância, querendo que Deus dê alguma coisa para ele. Isso não é Evangelho. Isso é uma lavagem cerebral que está distanciando a pessoa de Deus. Ele fala para os discípulos, olha, não se tu com o vosso coração, não deixe entrar tristeza no teu coração por alguma coisa que deu errado. Minha vida está assim. Deus não quer saber do que está a sua vida não. Se você decidiu servir a Ele, quantos que morreram no caminho da fila da morte e não negaram o nome do Senhor? Então o Senhor quer que nós sejamos inteligentes. Ele está dizendo, olha, vocês são meus discípulos, eu estou falando para vocês vão ficar na obra. Não deixe que nada afaste você do que já está preparado, que é a nova mansão celestial que eu preparei para levar vocês para lá mesmo, para que quando eu estiver lá, vocês também estejam junto comigo lá. Então Jesus estava falando isso para os seus discípulos. Ele disse, não se turbe o vosso coração, não deixa que o coração de vocês seja preenchido por outra coisa a não ser Deus. Não devemos abrir espaço para o nosso coração ser cheio de coisa a não ser Deus. Porque se nós enchermos o nosso coração para você de outras coisas, onde é que fica Deus? Cadê o espaço para Deus trabalhar na sua vida? Cadê o espaço para Deus fazer alguma coisa por você? Né? É isso que a gente vai estar falando hoje, de coração. Né?
Está aqui no livro chega no livro de Eclesiastes, capítulo 10 e 2, fala assim: o coração do sábio inclina-se para a direita, mas o coração do tolo para a esquerda. Então, o coração do tolo sempre está inclinado para o lado dos bens materiais. Nós falamos em Romanos 8, nós vamos encontrar que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E a carne é o que? O coração. Tem gente que diz: eu fiz o que deu no meu coração. Você não tem que fazer o que dá no seu coração. Você tem que fazer o que o Senhor está mandando na sua palavra. Está mandando fazer o que dá na sua palavra. Aí você chega no livro de Provérbio 24 e 10 fala assim: se te mostrar frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Então, na hora que você está passando uma aflição, luta e problema, você se mostra frouxo, você não quer fazer a obra de Deus, você quer fugir do que Deus quer, que tem propósito com você, você não quer obedecer, então vai ficar derrotado cada vez mais. Então, Jesus queria encorajar os seus discípulos para que nada na sua vida tirasse eles do caminho do Senhor. Nós que aqui estamos, o que eu falei eu já perdi muita coisa, mas esse mês, esse ano aqui eu perdi um monte de coisa, perdi mais de 40 mil reais eu tinha valia 37 mil. Eu comprei no motor, eu mandei arrumar, gastei 11 mil no motor, gastei não sei quanto aí, gastei. Eu sei que foi um prejuízo, eu nem deixei de levar. Fiquei de pé aí, fiquei tranquilo, porque nada vai impedir de eu fazer a obra de Deus, ou de carro, ou de pé, de qualquer jeito. Eu estou indo, eu estou dando testemunho para os irmãos ver que quem está na obra de Deus para se salvar, nós temos que perder alguma coisa, porque se você quiser só ganhar, você vai perder a salvação, porque no Evangelho é perdendo para se ganhar. É o que? A salvação. E o que tiver de vir na sua vida, lá na frente vai vir. Porque eu estava de pé, e minha esposa pegou, deu 25 mil para me comprar. Eu comprei. Então eu estava preocupado, mas Deus usou ela. Então Deus tem o poder de fazer as coisas. Então, se eu tivesse preocupado, não tinha resolvido, tinha acontecido. Então o que eu tenho que preocupar é com a obra de Deus. Ou de pé, ou de carro, ou de casa, ou de dinheiro, eu tenho que fazer a obra de Deus. Eu tenho que estar pronto a fazer a obra de Deus. Então estou te falando com o irmão, porque o meu coração está voltado para a obra de Deus. Nada vai me tirar desse caminho. Em nome de Jesus Cristo, se for para morrer, eu morrerei fazendo a obra de Deus, mas não vou morrer como covarde, me afastando daquilo que Deus quer que eu faça, daquilo que Deus me chamou para me fazer. Eu tenho que fazer, porque Deus me chamou para fazer, vamos fazer no nome de Jesus Cristo, né? E Deus tem usado e vai usar mais gente, né? Aí continua: um coração turbado significa um coração preocupado, agitado, transtornado por medo, tristeza, incerteza. Na Bíblia, a frase "não se turbe o vosso coração" é uma exaltação de Jesus aos seus discípulos para confiar em Deus e nele, mesmo diante da adversidade, do sofrimento iminente. Com tudo isso, Jesus deu esse ensinamento: olha, vocês vão enfrentar a luta, vocês vão sofrer, mas não desistam, porque o discípulo de Jesus não pode desistir por nada. Nada o discípulo de Jesus pode desistir. O que deu errado na sua vida? O que está dando errado na sua vida? Porque o perigo do Evangelho é isso: é você não entender as coisas que está negativa para o seu lado, e você abandonar e afrouxar as mãos e não querer mais obedecer a palavra de Deus. O perigo é esse, porque quando o homem faz isso, ele perde a salvação e perde tudo de bom que tem no futuro, que está preparado para Deus se preparar para você, né? É isso. No Provérbio 24, 27 fala assim, ó: mantenha o olho fixo no que está adiante de você. Considere a verdade, o que se põe. Toma e seja firme em todos os seus caminhos, e não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afasta o seu pé do mal, da maldade.
A porta dos pés da maldade. Então, nós estamos aprendendo que nós só vamos perder algo de Deus se nós quisermos perder mesmo. Se nós for, porque nessa altura a gente vê tanta gente que tem se dado mal por causa que o que é que eu acabei de ler? Olha para Jesus que é o autor, olha para frente só. Você olhar para a esquerda ou para a direita, você vai ficar pelos caminhos. Vai ficar pelos caminhos. Porque não teve uma firmeza. Né? Vai pregar, a irmã pregou sobre nós falamos sobre Pedro, né? Pedro estava andou na água, mas ele parou de olhar para Jesus, começou a olhar de lado e olhar para o problema, olhar para o tamanho da zona do mar. E ele começou a falar, mas Jesus pegou na mão dele, homem de pouca fé. Então, se Jesus que andou por cima do mar é um homem de pouca fé, o que será nós? O que será de nós? Então, o que nós temos que aprender é que não tem meio termo na obra de Deus. É tudo ou nada. Porque Deus não aceita a obra de Deus relaxadamente. Fazer o que você acha que tem que fazer aquilo que você quer fazer, e quando você quer fazer, você tem que se decidir o que você quer diante de Deus, sair de cima do muro, eu vou sair de cima do muro, porque quando está no muro, você é do inimigo, porque o inimigo está olhando, você está em cima do muro, ele vai pular para o meu lado, eu vou abraçar ele de novo, e vou fazer dele o que eu quero, vou fazer dele o meu cavalo, porque ele sempre foi meu cavalo, e vai continuar sendo, porque quando nós estamos em cima do muro, estamos correndo perigo. Tem que se decidir o que nós queremos na nossa vida. Ninguém quer ficar em cima do muro, ficar indeciso com as coisas de Deus, e dando lugar para a covardia. A obra de Deus está perecendo, precisando de você, e você se acovardando no caminho de Deus. Será que Deus se agrada disso? A obra de Deus está precisando de você, e você com medo. Como acabou de ler o texto aqui, que o medo vem porque você não está confiando em Deus. O medo vem porque está faltando confiança em Deus. O medo vem porque o teu coração está cheio de coisa ruim do mundo e não de Deus. Porque quando nós estamos cheios de Deus, Ele encoraja você. Porque a coragem que Deus coloca em nós, você passa por cima de muro e pedra. Que é o que está escrito lá em Deuteronômio, está escrito: vamos pular os muros, vamos pular as pedras, em nome de Deus, mas nós vamos vencer essa batalha. Como no caso de Jericó, que foi derrubada só com a palavra, só com o propósito, ninguém tocou em nada, e o poder de Deus derrubou aquelas muralhas por terra, e todo mundo recebeu a vitória ali, porque, claro, o despojo, ouro e prata, era tudo Deus. Então, o que está faltando para você ser um homem abençoado diante de Deus, é ser fiel nos propósitos que você fez com Deus, ser fiel nos propósitos que você fez a Deus, porque quando você fez um propósito, você fez pensando que era fácil para cumprir, mas todos os propósitos de Deus, nada é fácil, porque Ele vai te provar, vai te encostar, vai te linhar, vai fazer alguma coisa para ver se você vai cumprir esse propósito, porque uma coisa é certa, o diabo não quer que nós obedecemos a Cristo. O diabo quer que você seja relaxado, porque ele sabe que o homem, quando é relaxado nos caminhos de Deus, ele não agrada ao Senhor. Mas voltando o coração, quem tem o coração puro, né? Aí nós chegamos aqui aí está aqui, ó. Olhai para Jesus, o autor e consumador da fé, a qual, pelo gozo que lhe estava a propósito, suportou a cruz, desprezou as afrontas e assentou-se à destra do Pai. A palavra destra significa a direita do Pai. A palavra destra significa direita. Então, mais uma vez, se sentou à direita do Pai. Mas ele está dizendo que antes de acontecer isso, ele passou por tribulações, passou por aflições, suportou tudo isso, porque ele queria voltar para Deus. Porque se Jesus estiver aqui, se ele tivesse cumprido a palavra de Deus, ele não voltava para o céu, não. Ele voltou porque ele cumpriu a palavra de Deus. Ele foi fiel até o fim. Porque ele era incontaminável. E ele não podia se contaminar. Porque lá no céu não entra ninguém contaminado. Lá no céu, nós temos que se preparar aqui, porque lá não é lugar de contaminação. Lá em Apocalipse não entra nenhuma contaminação. Então é isso que a gente tem que entender. E tem que pessoa que está dizendo que lá não, lá nós chegamos, lá nós somos puros. Não, Senhor, você já tem que mostrar isso aqui. Quando Deus falou que Davi era segundo o coração de Deus, o que significa que
que segundo o coração de Deus é aquele homem que obedece a palavra de Deus, é aquele homem que anda no caminho de Deus, é aquela pessoa que se entregou a Deus totalmente, é aquela pessoa que se dedica dia e noite na palavra do Senhor. O coração está preocupado com a obra de Deus, com as coisas de Deus, então ele não quer fazer outra coisa a não ser se pronunciar a palavra de Deus e testemunhar o Deus que ele serve, né? Como Davi, segundo o coração de Deus, se você for ler, você vai ler. Eu não vou ler porque não vai dar tempo, mas está lá escrito, coração perfeito. Aí você volta e conta Daniel, com espírito de excelência, um homem segundo o coração a Deus, também um coração puro para Deus. Aí você vê lá José do Egito, um coração voltado para Deus, um homem. E todos esses homens que tinham um coração voltado para Deus tiveram sucesso absoluto sobre a palavra de Deus, e seu pai também passado por aflições terríveis. Porque muitas das vezes você hoje pode pensar, mas eu estou passando uma aflição grande, eu estou passando uma luta grande, mas não é grande que nem a luta de Davi, quando o seu filho se levantou para tomar o seu reinado e até mesmo matar ele fugiu para o deserto para que a guerra fosse lá para não acabar Jerusalém. Então ele foi afrontado pelo seu próprio filho, seu filho tomou as suas concubinas, destruiu tudo que ele tinha e ele teve que suportar isso, porque tudo isso que aconteceu foi culpa dele mesmo. Ele entendeu que foi culpa dele, ele meteu o joelho no chão, se arrependeu e se humilhou e viu que não tinha outra saída a não ser se humilhar. E é o que acontece em nossas vidas. Tem hora que nós temos que se humilhar 100%, não uma humilhaçãozinha, só dizer, se humilhar, uma oração do caçador. Não, é a oração de você atar o seu coração e chorar na nome do Senhor. Eu me humilho diante do Senhor, porque eu quero a minha vitória, eu quero ser abençoado. Então é isso que nós estamos aprendendo nessa noite. E um coração turbado é um coração que está triste, está amargurado, está cheio de coisas que não é de Deus. E de onde? Por que esse coração está assim? Porque esse coração recebeu coisas que não pertencem a Deus, ouviu palavras que não pertencem ao Senhor. Mas o Senhor já mandou nos preparar. Todas as palavras que vêm até nós temos que ser inteligentes e não deixar entrar em nosso coração, nem deixar nos contaminar. A nossa mente tem que ser protegida por Deus para que não venha contaminar, porque diz que para os infiéis nada é puro, tudo mas para os fiéis é puro e fiel e verdadeiro, né? Então nós temos que estar atentos a tudo isso, porque Deus quer transformar o nosso coração. Ele quer que você entenda que o nosso coração tem que ter espaço para Deus trabalhar. O medo não pertence a Deus, o medo é do Satanás. O medo pertence ao inimigo. O inimigo amedronta as pessoas, né? Tem igreja que trabalha em cima disso, né? Tem igreja que trabalha amedrontando as pessoas. A pessoa entra lá na igreja, ele dá uma roda para a pessoa e diz: se você fizer R$1.000 até tal hora, sua família vai morrer toda, vai ficar um vivo. E as pessoas andam assustadas, andam com medo, andam sem Deus. Quem anda sem Deus, tudo assusta ele. Quem anda sem Deus, tudo abala a pessoa. É uma prova que, se nós voltar em Mateus ainda, vamos encontrar os dois objetos que dá essa significado: casa na areia, casa na rocha. Casa na areia é o crente que só escuta a palavra de Deus, mas não coloca em prática. Se você não coloca em prática, você não se fortalece. O que é que o lutador de boxe, ele treina para poder ser lutador e derrubar o outro? Ele cria um corpo robusto, tudo, ele cria uma estrutura para poder suportar. Você acha que você vai criar estrutura na palavra de Deus sem orar, sem jejuar, só uma vez, uma vez na vida, fazer uma vez e achar que isso tudo vai resolver? O Satanás está olhando dia e noite para derrubar você, para trazer você na casa de Deus. Então significa que dia e noite, noite e dia, nós temos que estar em oração e vigilância. Porque se você ora, mas aceita o inimigo entrar na sua vida, não adiantou nada a sua oração. Você ora, o cara faz uma besteira no outro dia. Você ora, consagra, lê a palavra. Aí você faz uma coisa errada na sua vida, não adiantou você orar, você não fazer nada? Não adiantou nada. Deus diz:
você é tolo, é pessoa tolo, é pessoa nessa, que está sempre aprendendo e nunca chega ao ponto do conhecimento que agrada a Deus. Sempre está aprendendo, mas não atravessa o muro está sempre fechando ele, está sempre trancado, porque o muro para cair, vai com o poder de Deus. Você está murado, trancado, não consegue dar um passo além daquilo. Seus passos reformados, só pode vir até aqui, está limitado no lugar, o inimigo te limitou de uma forma, você não consegue sair dali, você não consegue fazer aquilo, só aquilo, faltando estilo, que nem o povo estava na terra prometida. Então isso tem que ser quebrado, isso é quebrado com o poder de Deus, com a mão de Deus, com a força do Senhor Jesus Cristo. Não vamos aceitar o inimigo se nadar nas nossas vidas, não vai dar o inimigo brincar com a nossa vida. Quem é crente não pode aceitar essas coisas, você tem que bater, retirar, o inimigo vai ter que cair por terra, você vai ter que dizer que a sua vitória em nome de Jesus Cristo. Tem que mostrar para o Satanás que você é filho de Deus, que você não vai se render por nada, nem por bem material, nem por carro, nem por casa, nem por nada nessa vida, porque maior do que tudo isso é seu Deus. Tem que mostrar para ele isso. Como Jó foi provado, um homem rico do Oriente, o Senhor tirou tudo na mão dele, parecia que estava preso na riqueza, e ele tirou tudo, mas ele continuou lavando a Deus. Continuou adorando a Deus, sem carro, sem dinheiro, sem filho, sem ouro, sem prata, adorando a Deus. Será que você consegue fazer isso? Será que tirar o que você ainda nem tem, você vai conseguir fazer isso? Ou não? Se você conseguir fazer, você é um verdadeiro crente. Porque talvez seja necessário Deus fazer alguma coisa para começar tudo de novo na sua vida. Você já viu o testemunho do Mato Nascimento? Ele perdeu tudo que ele tinha lá com a chegada dele. Porque Deus sabia que aquilo que ele tinha foi mal ganhado. Tem coisa que a gente tem que Deus é abominar os olhos de Deus. Deus quer tirar para dar uma coisa nova, para dar coisa que é dele, para você confiar que foi ele que deu, que ele tem o poder. Porque quando Gideão chamou aqueles 32 homens para guerrear, Deus não mandou ir os 32 homens, porque os homens iam se gloriar. Não, foi nós que ganhamos a guerra, não. O Senhor deixou o mínimo possível, deixou só 300, porque Deus queria, o nome de Deus tinha que ser louvado. E o nome de Deus tem que ser louvado também na sua vida. E quando você quiser querer louvar o nome do fulano, do ciclano, do fulano lá, você não agrada a Deus. Deus quer que você tenha total confiança nele, total fé nele, confiança total. Glória a Deus, aleluia. Nosso turno, nosso coração, crer nele, né? Para nós entender melhor o que está sendo falado. Vou dar um exemplo que Deus, Ele quer, não foi falado nessa noite, mas Ele quer ver coisas grandes dele, né? Quer ver coisas maravilhosas no meio de nós. Senão fica difícil, né? Mas Deus vai nos ensinar e nos dar vitória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, nós estamos vendo eu vou saber o ciclo não vai dar tempo, falei, mas acerca dos talentos, né? Acerca dos talentos, significa os talentos. Os talentos significa, um recebeu 2 e outro 5, né? E o que foi que aconteceu? Deus esperava, ele saiu fora e voltou. Quando ele voltou para acertar a conta, o que foi que aconteceu? Voltou a acertar a conta, e aquele que tinha ganhado 5, granjeou mais 5. Ele disse: servo fiel, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito que colocarei. Aí o outro também granjeou outros, 10 outros 5, outros granjeou também, aí devolveu a mesma quantia. Aí o outro recebeu 2, enterrou, dizendo: não, senhor, como o senhor é rigoroso, eu vou enterrar o meu talento e vou devolver o que pareceu que errou, e voltou, devolveu o talento. Enquanto o que foi que Jesus falou para ele? Servo infiel e inútil, né? Ficou nervoso quando ele falou fiel e inútil. Falou para ele o seguinte: que
era para pegar o dele e dar aquele que tinha 10, para tirar 12. Então, o que significou isso? Significa, aí ele diz assim: vem hora que aquele que não tem, até o que ele não tem será tirado, porque ele não fez caso daquilo que Deus colocou. Isso significa, significa a obra de Deus. Deus coloca uma obra nas nossas mãos, e se nós deixar essa obra parar e nós não fizermos a obra, Deus vai cobrar de você. Se você é fiel, Ele vai te dar mais dom e você vai crescer. Mas se você for infiel, até o que você não tem será tirado. Ele vai cobrar caríssimo por causa disso, porque a obra de Deus não é brincadeira, a obra de Deus é séria. Ele está dando exemplo aqui da obra dele. Ele voltou a prestar conta, e quando ele voltou a prestar conta, ele pegou ele e disse: agora pega esse servo inútil e lança nas trevas exterior, que lá a planta e anjo de dentro. Ou seja, isso é o inferno. O anjo é esse que não quer fazer a minha obra no inferno, porque não quer fazer nada para mim, então não quero ele também no meu lugar. Como é que ele vai morar no céu se ele não quer fazer nada para mim? Então é isso que a gente tem que ter cuidado. Vamos lutar, vamos ser fortes, né? Aí continua aqui. A destra significa. Então aqui a gente está vendo livro aqui no livro de Hebreus 12:2 fala assim: e tendo olhado, fritou-se de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz e desprezou a oportunidade. Então, é isso que a gente tem que ver aqui no coração. Glória a Deus. Vamos ler aqui sobre o coração de Daniel. Como que era o coração de Daniel? O coração de Daniel era firme, fiel, profundamente voltado para Deus, marcado por uma fé inabalável, impulsionada ao temor das desolações, firme, e humilhou-se diante de Deus e perseverava mesmo em meio a grande opressão, visões aterrorizantes, a sua determinação, e não era impossível, mas sim uma convivência profunda, permitindo a servir a Deus segundo a sua proporção, como mostra as suas decisões, por não se contaminar com a comida do rei, né? Então a gente vê aqui essa passagem aqui, lá que ele fala que Daniel, ele tinha tudo para se contaminar, porque, vamos supor, foi escolhido jovem para comer na mesa do rei, tomar do vinho do rei, comer da casa do rei. Isso para pessoas que é carnais, para pessoas que é soberbo. É o prato cheio, só, vou comer na casa do rei, vou comer na casa de fulano, na casa de fulano. As pessoas vão se levar pela carnalidade. Mas Daniel se situou no coração de não participar desse banquete, porque ele é escolhido de Deus, e por ele não ter participado disso, ele está vivo, ficou vivo na fornalha, ficou vivo lá na cova dos leões, porque os satrapas procuraram uma ocasião para acusar ele, mas não achou nenhuma acusação. Mas eles vão criar uma, vamos inventar uma, inventaram uma. E o que acontece? Inventou, mas não funcionou, porque não foi impedido dele ir à cova do leão, mas foi impedido do leão comer ele, porque ele era fiel a Deus. Significa da mesma forma, falando, querendo dizer assim, vamos ser abençoados, que nem Daniel, é mentira. Você só vai ser abençoado, Daniel, você vai passar a prova que passou. Você consegue passar a prova que Daniel passou? Aí você lê o texto de José do Egito, você vai ver aquelas maravilhas, José preso, apanhando, sendo humilhado, por Potifar, queria matar ele, não conseguiu, porque Deus não permitiu, foi para a cadeia, na cadeia, ele foi trabalhar na cadeia, foi ser o cancereiro da cadeia, lá apanhou bastante, apanhava todos os dias, e estava lá, calado, começou a ser usado para interpretar sonho do padeiro, do modo, então, do copeiro e do padeiro, e a interpretação Mateus, tudo certinho. Então, Daniel e José
que o mesmo espírito de excelência de a interpretação de sonhos. José era interpretador de sonhos, Daniel também era, porque Nabucodonosor, quantas vezes que Daniel tirou ele da encrenca, quantas vezes que o rei ficou nervoso, queria matar todos os sábios, não matou porque Daniel pediu um prazo para interpretar o sonho, para poder escapar, senão até Daniel tinha morrido. Mas por ser um homem de Deus, Deus mostrou o segredo para ele, e ele foi lá, pediu a beira do rei, e entrou na beira do rei e salvou aquelas pessoas. Então você vê a diferença de quem gosta do Senhor de verdade, de quem é fiel a Deus de verdade. Porque a gente vê a história, irmão, você vai ser governador também, José foi mentira. Você passa a luta que José passou, é fácil falar isso. Os enganadores fazem esse engano. Ali foi um exemplo que quando o homem é fiel a Deus, Deus honra ele. Ele está mandando você ser fiel a Deus. Nós é a história de Daniel, Deus está mandando você ser fiel como Daniel foi. Não quer dizer que eu possa interpretar o texto mal, Deus está te dando o domínio de governo. Não, mentira. Deus está te dando sabedoria para você ser obediente à palavra de Deus. Deus está te dando entendimento para você fazer como fez José, como fez Daniel, como fez o grande homem que venceu a guerra. Faça um exemplo de José, que Moisés subiu para o monte e ele ia atrás, ficava lá esperando o seu servo. Porque o povo está enganado, porque acontece isso. O cara lê o texto de Daniel e faz uma interpretação falsa, para todo mundo estar debaixo. Não, olha aí, Deus está dando governo de Daniel na sua palavra. Mentira. Deus está mostrando que Daniel venceu, porque foi obediente à palavra de Deus. E ele mostra para mim e você também. Quer vencer? Obedeça a palavra de Deus. Quer vencer? Faça o que está escrito na Bíblia. Quer vencer? Seja fiel a Deus. Aí sim, pode acontecer coisas grandes na sua vida, como aconteceu na vida deles. Mas se você obedecer, não porque eu estou pregando para Daniel, não porque eu estou falando de Daniel, eu estou pregando para você tomar fé, tomar posição, tomar atitude e fazer como eles fizeram. É isso que o Senhor quer para mim e para você, para nós ser fortes e ser valentes. Porque uma coisa é certa, esses homens eram fiel a Deus. E nós vemos que eles fizeram a prova, e eles provaram, Daniel comendo os legumes, estava mais gordo, mais formoso do que os que comiam a comida do rei. A prova que o propósito como faz com Deus, na direção de Deus, vai dar tudo certo, vai dar tudo corretamente. Então, o que nós temos que aprender nessa noite, estamos aprendendo, é que falta fialdade. Nós temos que ser fiel, levantar a cabeça. O que é que está acontecendo? Qual foi o propósito que você fez com Deus? Não foi de ir até o fim? E o que é que está querendo deixar você por esse caminho? Não, porque eu queria isso, você não queria nada, isso é coisa da sua cabeça, isso é coisa que o Satanás tem colocado, exaltação, e orgulho, soberba, e enche o coração dos homens, e eles querem ser grande espírito de grandeza, está cheio dessa terra, né? Você está sobrevivendo bem, aparece um filho do demônio, não, faz isso aqui que vai ser bom para você. Vai ser bom nada. Nós como cristãos, o que é bom é nós obedecer a palavra de Deus. Nós como homem de Deus, só é bom nós obedecer a palavra de Deus. As coisas que aparecem para tirar nós da direção de Deus, as coisas que aparecem para você levar o nome do seu Deus, as coisas que aparecem que não é para nos levantar no caminho de Deus, mas é para tirar nós dessa luz, tirar nós dessa função de agradar o Senhor Jesus Cristo. Porque o Satanás, o trabalho dele é mentir, é enganar, é destruir. Mas o trabalho de Jesus é santificar a nossa vida, é abençoar a nossa vida. Deus está preocupado com a sua alma. A sua alma é que vale. A sua alma vale tudo. Porque diz que ninguém tem o dinheiro do mundo inteiro, não dá para comprar uma alma, se esgotaria todo o dinheiro do mundo inteiro e não compra uma alma. Mas Deus comprou a sua com seu sangue. Se você assim considerar. Porque se você não considerar, também não é comprado. Tá? Para nós, a nossa alma está no caminho de Deus, está aqui escrito no livro da vida, está escrito no livro. Aquele que achar o nome escrito no livro, na eu li hoje, no Daniel 12, no 2 fala assim, e aqueles vai restar uns para a honra e desprezo, uns para a honra de Deus e uns para a vergonha e desprezo eterno, porque não obedeceram a palavra de Deus. Porque todo mundo vai restar dia do julgamento final. Não tem nada que fique escondido debaixo das coisas de Deus. Ninguém escapa da mão de Deus, o segredo é isso. Então, o que nós temos que fazer, perca o que é para perder, mas não perca a sua alma para o diabo. Perca o que é para perder, mas não perca a sua alma para o diabo. Porque o diabo está doido para tragar. Só não traga a nossa alma se nós não der lugar. Mas se der lugar, o diabo traga. E depois que tragar, já era. Então a gente tem que ficar atento. Perca qualquer coisa, mas não perca a comunhão
com Deus. Não perca o que você tem que fazer para Deus. Faça a obra do Senhor, doa quem doer, deixa tudo para lá e vai fazer a obra do Senhor. O Senhor quer que nós façamos a obra dele, porque se você não fizer, não vai ter nada, aí você vai perder, porque ele tem outros para fazer. Se você não quiser, não fica preocupado não, que ele tem outro para fazer, ele tem outro. Se eu não quiser fazer a obra de Deus, se eu quiser estar aqui pregando, ele vai para outro meu lugar, amanhã eu pregando aqui e eu vou estar na rua, ou está morto em algum lugar aí, porque eu desisti da obra de Deus. É isso que acontece. Quantos que tem perdido a obra de Deus por causa disso? Deus está preocupado se você quer. Porque as coisas de Deus não é como uma bajulação. Ah, Deus, eu vou fazer aqui uma oração, Senhor. Se o Senhor não for comigo, eu não vou mais na igreja. Pode acontecer, se você quiser vir, você vem. Se não quiser, você vai. Você que sabe o que você quer da sua vida. A sua vida está, escolhe o bem e o mal. Porque tem o bem e tem o mal. Qual é o bem? O bem é servir a Deus. E o mal é abanar as coisas de Deus. O mal é virar as coisas para Deus. É o mal que vai tomar conta e vai destruir. Mas o Senhor diz que quem sabe vai tomar uma posição certa, vai servir o Senhor com todas as suas forças, vai pagar o preço, vai lutar, vai parar de ser de menino, porque nós temos que ser adulto espiritual, nada de criança de menino. Nós ficar a vida inteira menino, não. Tem um tempo de meninice e tem um tempo de crente adulto. Se você é um crente que é preparado, ele é adulto, ele não é aquele crente que fica reclamando e murmurando, não. É o crente que diz, não, Senhor, eu vou pagar o preço. Qual é o preço? O preço é esse, eu vou pagar esse preço, mas eu vou ter minha vitória porque eu quero morar no céu. Não só isso, paga o preço, porque o céu é para quem pagar o preço. O céu é para quem obedecer a santa palavra do Senhor. Então o céu está sendo derramado nessa noite para aqueles que quiserem se salvar. A salvação é para aqueles que querem buscar. Pai não salva filho, filho não salva filho, esposa não salva marido. Às vezes o marido, às vezes é ambos, um ou outro, às vezes não quer salvar e ainda está para o outro que quer salvar, né? Às vezes o marido pega a mulher vir para a igreja, começa a aumentar a fé, começa a reclamar, começa a se maldizer, começa aí, perde tudo, porque nem um nem outro. Mas se você é inteligente, busca o Senhor e você pode achar. Busca o Senhor, porque todos aqueles que confiaram no Senhor não foram envergonhados, foram abençoados. Porque Deus não quer envergonhar ninguém. Deus não quer destruir, Deus quer consertar e abençoar todos nós. E a palavra de Deus faz isso acontecer através do sangue de Jesus Cristo. Amém? Então guarda essa palavra nos nossos corações. Não se entupa você, guarda o seu coração. O seu coração tem que ser cheio de Deus. E enche o seu coração de Deus, que é a vitória dele. Vamos lá. Meu Deus, meu Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nesta noite, Senhor, nós pedimos, Pai, que o cumprimento dessa palavra venha acontecer nos corações, nos ouvintes da palavra do Senhor. Nossos irmãos, nosso irmão João, Paulo, sua esposa, sua família, Pai amado, nosso irmão, todos os nossos irmãos que trabalham comigo ali, meu Pai Todo-Poderoso, nosso irmão Guilherme, a sua família, meu Deus amado, Pai Todo-Poderoso Deus, meu Pai Todo-Poderoso, alcança essas vidas, meu Pai, faz milagres sobre eles, ó Pai, vai no encontro, Senhor, esse bairro, essa rua, esse morador da direita e da esquerda, Pai, repreenda toda a força do inimigo, toda a força do diabo, que cai por terra, Pai. Encoraja a tua igreja, teus filhos, as tuas filhas, Pai. Dá força, Senhor. Meu Deus, está na mão de cada um, Pai. Porque se nós é que tem que tomar as posições, ajuda aquele que tomar as decisões que tem que ser tomadas, meu Pai. Para tomar força da vitória, meu Deus, meu Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. Meu Deus, meu Pai, ali nós vimos a tomada de decisões. Mas quando Eliseu e Elias estavam ali, o Senhor naquele caminho, o Senhor tomou o teu servo tomou decisão, o teu servo cuidava de boi, dessas coisas, mas ele matou aqueles bois, deu os povos, e foi decidir, Senhor, não deixou nada prender o que o Senhor disse que ia fazer através dele, e assim o Senhor usou ele passou um trabalho nessa terra, Pai, e nada foi impedido, e ele concluiu a tua obra, Senhor. Meu Pai, entra no coração das pessoas para tirar aquilo que está impedindo as pessoas de ser fiel a Ti, Pai. Entra no coração das pessoas para tirar aquele negócio, embaraço, que está embaraçando a vida das pessoas, Pai. Nós repreendemos todo o mal nessa noite, Pai, porque Ele que tem que tirar. O Senhor não vai descer do céu e mandar nós fazer o que tem que fazer, é nós que temos que fazer, meu Deus, meu Pai. Encoraja a tua igreja, o teu povo nessa noite, Pai Todo-Poderoso. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos, não teu filho amado Jesus Cristo, Senhor. Derrama a tua virtude sobre nós, derrama o teu fruto da tua graça, Pai. Derrama, Senhor, a sabedoria do alto, como o Senhor derramou em Daniel e José no Egito. O Senhor derramou daqueles grandes homens que te serviram, Pai, que
venha derramar no coração de cada um nessa noite, Pai. É o que nós te pedimos agora e te agradecemos no nome do teu filho da Jesus Cristo, Pai, para tudo sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós e todos digam amém. A paz do Senhor seja com a mão de Deus.